E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Beatriz e esse é meu canal no YouTube. Eu sou técnica de enfermagem, também faço a faculdade de enfermagem e trabalho atualmente no setor de diagnóstico por imagem. Infelizmente, no curso a gente quase não vê sobre esse setor, então aqui no meu canal eu trago para vocês algumas dicas, as formas de atender o paciente, como se trabalha e o que você vê nesse setor. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos exames mais complexos que tem na ressonância magnética, que é a ressonância magnética cardíaca, a ressonância magnética do coração, beleza? No vídeo anterior eu falei para vocês um pouquinho sobre ressonância magnética, então todos os cuidados que você tem que ter na hora de atender o paciente, eu falei no vídeo anterior. Então, corre lá para você saber mais ou menos o que está acontecendo aqui na ressonância. Então, vamos lá? Vamos começar a falar sobre ressonância magnética cardíaca? Bora lá! Para começar, aquele negócio padrão que a gente já sabe, a primeira coisa que a gente vai fazer quando vai realizar o atendimento do paciente é pegar a ficha dele, né, o prontuário, e chamar este paciente. E aí a gente já começa com uma das nossas metas internacionais, que é a primeira, que é o quê? Identificação correta. Então a gente vai chamar o nosso paciente, vai confirmar o nome completo, a data de nascimento. Se por acaso tiver ali dois pacientes com o mesmo nome, a gente pede ali o nome da mãe, tá bom? Então, primeira coisa padrão de qualquer tipo de atendimento de enfermagem é a identificação correta do paciente, tá bom? A gente chamou esse paciente, a gente vai trazer ele para dentro do setor e aí a gente vai verificar se toda a documentação ali, todos os papéis estão preenchidos adequadamente. Quando eu falo documentações, eu tô querendo dizer daquele questionário de ressonância que eu falei para vocês no vídeo anterior. Nesse questionário tem todas as perguntas, se o paciente tem algum tipo de dispositivo, se ele tem marca-passo, tem tatuagem, tem piercing, tem alguma maquiagem permanente, tem alguma prótese, órtese, implante, clipe cirúrgico. Então tudo isso daí o paciente ele vai ter descrito ali no questionário. Então é importante que a gente verifique se ele preencheu de forma adequada e a gente questione também a ele se além daqueles dispositivos, ele não tem mais algum outro que não está descrito no corpo dele. Ele já fez alguma cirurgia cardíaca, se ele já fez alguma cirurgia do crânio. Então tudo ali a gente pergunta para o nosso paciente por quê? A gente precisa garantir um exame seguro, né? A partir do momento que está tudo certinho, ele não tem nenhum desses tipos de dispositivos, a gente vai encaminhar ele para se trocar. Na instituição que eu trabalho, a gente oferta ali uma roupinha para ele, então uma calça, uma camiseta. Só que no caso da ressonância cardíaca, em vez da camiseta, a gente oferta um avental. Mais pra frente vocês vão entender isso. Então ele vai lá, vai se trocar, vai guardar todos os pertences e aí a gente vai trazer ele para fazer o preparo. É importante que você identifique no pedido médico se essa ressonância cardíaca é com estresse ou sem estresse. Por quê? Na ressonância cardíaca, a gente vai avaliar o quê? O coração do nosso paciente. E aí, às vezes, o médico ele vai solicitar com estresse ou sem estresse. E às vezes também ele não vai descrever, ele só vai colocar ali a indicação do exame. Então, por exemplo, ressonância cardíaca para avaliação de isquemia. E aí a cardiologista que está ali no setor acompanhando, igual a angiotomografia de coronárias, que eu falei para vocês, que tem sempre um cardiologista no setor, ela que vai avaliar se vai ser com estresse ou não. Esse exemplo que eu dei para vocês de avaliação de isquemia, a gente realiza com estresse lá na unidade que eu trabalho. Então é assim, a gente vai identificar se é com estresse ou sem estresse e aí dependendo disso vai variar o nosso atendimento, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar apenas sobre a ressonância cardíaca sem estresse, tá bom? E aí no próximo vídeo eu explico pra vocês com estresse, porque senão fica muita coisa, vai confundir aí a cabeça de vocês, tá certo? Então vamos lá, identificamos que é uma ressonância cardíaca sem estresse. O que a gente vai fazer? Vai trocar o paciente, depois vai chamar ele, vai aferir os sinais vitais. Então a gente vai identificar ali a pressão arterial, a frequência cardíaca, a saturação. Vai identificar se esse paciente faz algum uso de algum medicamento. Vai questionar se ele já teve algum infarto, se já colocou stent, se já fez alguma cirurgia de revascularização. Tem um outro questionário que eles preenchem, que é um questionário próprio para ressonância cardíaca. Então a gente confirma também se esse questionário tá preenchidinho. Dando tudo certo, a gente vai puncionar esse paciente. O exame de ressonância cardíaca é realizado com contraste, tá certo? Sem o contraste não dá para realizar. Então a gente vai conseguir ali uma veia calibrosa do paciente, vai puncionar ele, um Gelco 20, até mesmo um Gelco 22 na ressonância a gente consegue realizar esse exame.
Diferente da angiotomografia de coronárias, que sempre a gente preconiza ali um gel com 18, um gel com 20, tá bom? Na ressonância, a gente busca um acesso calibroso, mas se não tiver um acesso 22, ainda dá para realizar tranquilo o exame. Porque o fluxo ali da bomba, da ressonância, ele é mais baixo em comparação com o fluxo da bomba injetora da tomografia. Então a gente vai puncionar esse paciente, depois a gente vai identificar se ele tem ali algum exame que ele trouxe anterior, a gente entrega nas mãos do cardiologista para ele estar verificando, né, identificando ali o que ele precisa para depois realizar o laudo. A gente encaminha esse paciente para a sala de ressonância e aí nós iremos ajudar o tecnólogo a posicionar este paciente. E aí, o que a gente precisa orientar o nosso paciente? A ressonância cardíaca, ela tem uma duração em média de 40 minutos, 1 hora, dependendo da instituição, dependendo do protocolo ali da instituição que você trabalha. Então, durante todo o exame, ele vai precisar realizar apneias. Então, a máquina vai solicitar para ele, enche o peito com ar e segure. E aí vai fazer a sequência. Então, a gente precisa orientar esse paciente, precisa identificar se ele consegue realizar essas apneias. Porque é praticamente 40 minutos o tempo todo ele fazendo apneias, o tempo todo segurando o ar. E aí a gente precisa identificar se esse paciente consegue, tá bom? Então, a gente vai posicionar ele em sala, vai realizar a monitorização cardíaca. Então, a gente vai colocar os eletrodos ao redor do coração para poder ter um eletro correndo ali enquanto está realizando o exame. A gente vai conectar a bomba injetora no acesso desse paciente, porque no momento que for injetar o contraste, a gente não precisa entrar dentro da sala, né? O próprio tecnólogo já vai programar a bomba para fazer a injeção do contraste. A gente vai monitorizar esse paciente, então, com pressão arterial, com a frequência cardíaca, ele vai estar bem monitorizado. E aí, é importante a gente identificar se o paciente ele não tem nenhum tipo de fobia, porque na ressonância, por ser um tubo, as pessoas geralmente têm fobia, não gostam de lugar fechado. Então a gente identifica também porque pelo exame ser muito demorado e necessitar de apneia, é importante que o paciente esteja se sentindo bem, esteja se sentindo tranquilo para poder realizar o exame da melhor forma possível, tá certo? Então a gente vai deixar o paciente ali posicionado, vai entregar a campainha de emergência na mão dele, porque a ressonância faz muito barulho, então ele não vai conseguir chamar a gente, né? Por mais que tenha um microfone na sala, nem sempre ele vai conseguir falar e nós iremos escutar pela sala de comando. Então ele fica com uma campainha de emergência na mão, que é só ele apertar, e aí a gente vai lá identificar o que está acontecendo. É posicionado a bobina em cima dele. De instituição para instituição varia, depende da ressonância, né? Onde eu trabalho é uma bobina grandona, assim, um pouco retangular, um pouco quadrada, que é colocada aqui sobre o tórax do paciente, e é o que vai ajudar ali a máquina a produzir as imagens. E aí, vai entrar dentro da máquina e a gente vai iniciar o exame. E aí, durante todo o tempo, a gente vai acompanhar o paciente ali pela sala de comando, vai ter um cardiologista e também vai ter o tecnólogo realizando o exame, tá certo? Acabou o exame, tranquilo, a gente vai tirar o paciente de sala, vai aferir os sinais vitais, identificar se está tudo certinho. Nós iremos sacar o acesso e aí o paciente está liberado, tá bom? Então, a ressonância cardíaca, gente, é super tranquilo. A gente só precisa posicionar o paciente certinho, precisa identificar se é seguro para ele realizar esse tipo de exame, se ele não tem nenhum dispositivo ali no corpo dele que irá causar algum tipo de acidente. É importante a gente garantir que é o paciente certo. Ele realizando o exame, a gente libera ele para casa, tá bom? Então, a ressonância cardíaca é bem tranquilo. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês sobre a ressonância cardíaca com o estresse, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui nos comentários. Eu gosto muito quando vocês interagem comigo. Se vocês quiserem me chamar lá no meu Instagram, @BeatrizCruzat, pode me chamar, tá bom? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.